Só, né? Uhum. Então, boa noite a todos, a todas e a todes. A gente está aqui na live, né, no bate-papo, pós a sessão de pré-estreia do Percursos Arqueológicos Santa Catarina. Temos aqui a presença da equipe, dos pesquisadores, Johnny Bandeira, Juliano Bittencourt, Miriam Carboneira, Beatriz Costa também. E eu já queria começar aqui também perguntando para vocês, quem sabe a Bea pode falar um pouquinho também, como é que foi ver esse material, o que você achou, Bea, como é que, depois já estender para os pesquisadores também, como é que foi assistir o conjunto da obra, né? Então, Bea, para você, por favor, aí, muito obrigado para iniciar também. Oi, pessoal. É sempre uma emoção, né? Por mais que a gente tenha participado do processo de construção, ver o resultado final aí todo purpurinado, bonitinho, com cor, com som, é muito lindo, muito emocionante. E é uma construção muito coletiva, né? Cada um vem trazendo a sua contribuição e o resultado final é isso aí. Eu estou curiosa para saber dos colegas pesquisadores o que eles acharam de ver suas falas e tal, produzidas dessa forma. Vamos passando para o pessoal? Então, vamos lá. Johnny, pode ser você a primeira do documentário, né? Pode ser você a primeira a falar já. Vamos por ordem de documentário. Gente, assim, primeiro eu quero dar super parabéns para vocês, né? Eu acho que, na verdade, é um trabalho coletivo, né? Embora a Bia fosse digamos assim, quem orientou no percurso, né? Digamos, a pessoa que estava ali falando e aparecendo, mas isso não se faz sozinho, é um grupo de pessoas, desde a elaboração do projeto, captação do recurso, depois execução, e a gente sabe que tem milhões de coisas nos bastidores, né? Eu acho assim, Bia, que tá de parabéns. Bia foi uma arqueóloga, trabalhou aqui no Museu de Sambaqui um tempo, fomos colegas, assim, sempre muito séria, muito competente, e eu acho que não podia sair diferente. Eu acho que é muito legal você, que eu acho que não está mais aqui em Santa Catarina, não sei, mas assim, né, dando deu essa atenção ao patrimônio de Santa Catarina, aos colegas, enfim, achei muito legal. Imaginava sei lá, imaginei que ia ficar nos mais antigos, mas aí você entrou pelos percursos mais contemporâneos, achei muito legal, né? Eu acho que é isso, eu acho que tem que mesmo juntar as coisas são está tudo relacionado, o espaço é mesmo, né? São histórias que se conectam. Então, achei muito legal. Claro que vou ter que dizer que você foi muito econômico a parte de Sambaquis e com a minha parte, diga-se de passagem. Eu acho que ela começou assim, não sei, depois nós vamos ter uma conversa aí, tá? Porque eu acho que Sambaquis é um pouco... Brincadeira. Faz um longa só dessa parte, então, Johnny. Vídeo só sobre, eu quero um filme só sobre Sambaquis, eu quero aí mais uns 30 minutos de fala. A gente podia virar um serial agora, né? A gente pegar cada um dos eixos temáticos e fazer um curta por região, eu acho. O material a gente... Exatamente. Temos material para fazer vários recortes diferentes, que inclusive nem entraram, a gente tem material gravado e nem entraram a abordagem, né, no filme. Mas são só 50 minutos, não pode ser mais. Então, coisa que foi cortada que a gente deu essa pena, né? Isso é uma questão pessoal, né? Dessa leitura, dessa montagem, desse recorte, eu acho que é super válido. Eu acho que achei bonito, achei bacana, acho que é um tema que não tem fim, né? Você poderia tranquilamente fazer só um filme desse tamanho, só falando sobre um tipo desses sítios aí, que tantos que você abordou. Então, eu acho que eu só tenho que te dar parabéns, Bia, e agradecer pela oportunidade e esperar o próximo, né? Se são percursos, os caminhos são muitos, né? São muitos caminhos possíveis aí, né? Você trilhou fez umas escolhas por algumas paradas aí, por umas paragens e paradas. Eu acho que
Na verdade, se você for fazer percursos pelo Brasil inteiro, mas acho que em Santa Catarina ainda há muitas possibilidades aí de mostrar o nosso patrimônio, né, até onde a arqueologia vai, em todas as temporalidades, em toda a diversidade cultural que a gente tem. Enfim, estou louca para já usar nas minhas aulas. Ótimo. Use mesmo, use mesmo. Vamos aproveitar que a Miriam está online, e já que ela é a segunda Na sequência. segundo ato, Miriam, você está aí? Queremos saber o que você achou. Oi, gente, boa noite. Desculpa cair, estava num navegador diferente, acabou caindo. Mas parabéns, pessoal, Bia, né, em primeiro lugar, que foi nosso elo. Parabéns a toda a equipe, né, que esteve com a Bia, fazendo todo o trabalho. Eu acho que a Dione sintetizou bastante, assim, né, que o projeto, ele inicia desde da escrita, da captação, né, a gente sabe como funciona essa parte nos bastidores. E que Santa Catarina tem muita coisa para mostrar, né? Na verdade, eu imagino que deve ter sido muito difícil fazer essa seleção dos lugares, embora também vocês pegaram ainda um período de pandemia, né? Então, às vezes, dificultou as coisas, atrasou as saídas para as gravações. Então, gente, olha, né, como a Dione falou, eu também espero logo poder usar nas aulas, já fiquei imaginando, né? Tem muita coisa mesmo. Santa Catarina é muito diverso em termos de cronologia, ambiente, paisagens, populações, né? Então é isso aí, gente. Parabéns por terem escolhido esse tema, inclusive, para abordar, né? Para que eu acho que é interessante que cada vez mais a comunidade não científica, né, possa aí conhecendo um pouquinho dessa diversidade e dessa riqueza do nosso patrimônio, né? E esses, né, o documentário são formas bastante acessíveis, né, da comunidade não científica, não acadêmica, ter acesso a esse conhecimento, a essa história, inclusive, né? Então é isso, gente. Parabéns e obrigada pelo convite, pela possibilidade de ter participado. Ai, a gente que agradece, porque, que nem eu falei, cada um foi trazendo sua pecinha do quebra-cabeça e as coisas vão se formando coletivamente. E acaba que não é a visão de uma pessoa, é a visão que foi entrando em conjunto de todos. Bom, o Marcos foi a terceira figura a aparecer, mas acho que ele não está online, né? Vamos pular então para o Juliano. Não vi ele, não. Para o Juliano, e saber o que ele achou de falar na gruta. Boa noite, pessoal. As locações mais difíceis desse... Boa noite, Juliano, equipe do coletivo aí, toda a equipe técnica, a Bia, né? Então, boa noite também para o professor Lucas, professora Dione, professora Miriam. Quero dizer que eu estou com dor de barriga faz uns 2 anos já, morrendo de medo desse dia, que pode ser o fim, né, de uma carreira que nem começou. Estou imaginando os colegas pegaram, falou isso errado, errou isso, mas tudo bem, né? Qualquer coisa depois eu converso com a Bia. Então, assim, agradecer pela possibilidade, né, de estar nesse projeto vencedor, né, porque ficou fora de série, excelente. A gente tem contato e conhecimento de vários vídeos e documentários, não dessa forma, assim. Então, como a professora Dione comentou, é um documentário para utilizar em sala de aula e socialização do conhecimento para a arqueologia. Parabéns para toda a equipe técnica, para o coletivo, parabéns em especial para a Bia, né, como a professora Dione e a Miriam, a professora Miriam comentaram, em possibilitar a gente estar parte, né, desse documentário. Assim, eu confesso para vocês todos que depois que eu disse sim, eu me arrependi de ter aceitado, porque quando eu soube depois que a professora Dione estaria, o professor Lucas estaria, a professora Miriam estaria, o professor Marcos estaria, que são referências para mim na arqueologia, né, e a Bia também é uma referência, fico feliz em poder estar nesse projeto e compartilhar com essas esferas todas da arqueologia do Brasil, né. Então, assim, parabéns para vocês, ficou muito massa,
Bom, claro que agora que olhando, falei isso e não era isso, mas o pessoal, o documentário ficou tão bom que o pessoal não vai ficar atento aos detalhes, assim, né? Parabéns para Obrigado. vocês. Parabéns mesmo. Foi. O documentário é isso, né? Ele tem essa pegada da fala ao vivo, assim, do como a gente fala. A gente constrói, às vezes, as falas entrecruzadas, e assim é a vida, e assim a gente se comunica. Eu achei tudo excelente, tudo excelente. Foi difícil escolher falas, assim, porque o que a gente ia deixar de fora, né? O que não vai entrar de tudo que a gente falou, discutindo coisas, perguntando coisas. Mas é isso. Bem rapidinho, bastidores. No final da minha gravação, eu morrendo de medo para falar daquela parte de faiança, sítios históricos, a Bia me pressionando, professora Dione, professor Lucas e professor Miriam. Eu morrendo de medo de falar daquelas faianças. Não, tu vai falar, Juliana. E o pessoal ali da equipe técnica que cuidava da luz, da maquiagem, me pressionando. Todo mundo me pressionando. A gente só saiu quando ele falou. Isso. O pessoal com fome, com frio, querendo dormir, e o Juliano não desenrolava ali, mas... Com a câmera na cara, assim, fala. Obrigado, Márcio, Mas parabéns. o resultado ficou bom, não ficou bom? Bom, Márcio. quem está aí, a Bruna também já comunicou que ela não vai estar, porque neste momento ela está dando aula, ela assistiu o filme, projetou junto com os alunos do CA de História da Unisul, o CA Marielle Franco, eles colocaram lá a foto dos alunos, todos assistindo junto, aliás, outras pessoas também assistiram em conjunto a exibição. Um dia estará disponível, mas por enquanto só ao vivo, tá? Daqui a pouquinho a gente libera para poder usar sala de aula quando quiser. Então vamos para o Lucas Bueno, ainda está aí, professor Lucas? Nossa estrela filosofante. Bom, boa noite aí, todos vocês. Também queria agradecer muito pelo convite de participar desse vídeo, desse documentário que vocês fizeram. E, assim, como os colegas já falaram, dar os parabéns a todos aí, a equipe toda, a Bia, e aos colegas também, como vocês comentaram, uma produção coletiva, tudo, acho que saiu assim, com um produto bacana, porque você soube escolher pessoas legais, e acho que visitar os lugares, estar nos locais, essa foi, acho que, a melhor ideia, assim, a gente já teve algumas coisas de vamos fazer entrevista com várias pessoas, e aí você vai, mas tipo, faz meio em estúdio, faz... Agora, outra coisa, a gente tá no sítio, tá em campo, tá em contato com os locais com os quais a gente trabalha, isso acho que dá uma outra qualidade para a nossa fala, para a nossa experiência, e para a vontade de participar, Então, acho que isso foi uma ideia excelente, assim. Como eu já falei para você, quem me dera eu estar na equipe, assim, e visitar os colegas e ouvi-los falando, assim, em cada um desses lugares que você foi, assim, acho que isso acho que a gente vai usar muito, vai ser muito bom, mas certamente foi excelente para vocês, para quem participou, para quem pôde estar lá, para quem ouviu todas as conversas que não estão sendo divulgadas aqui, as conversas gravadas e as não gravadas, as feitas com o microfone desligado. Então, acho que isso aí também é excelente, assim, e essa coisa assim de pegar e ter essa vontade de fazer isso, A gente precisa tanto de materiais como esses, a gente já falou disso também várias vezes, quando vocês estiveram aqui, assim, durante a pandemia, a gente teve esse choque, assim, da necessidade, de fato, de ter material para ser utilizado online, foi um choque para todo mundo, eu acho, que a gente se deu conta da falta desse tipo de material para ser utilizado, da falta de material com consistência, com conteúdo, porque, assim, outras coisas a gente tem um monte aí, mas às vezes é melhor nem usar, Então, acho que o documentário que vocês produziram certamente vai suprir essa demanda, e não é só porque estamos nós, mas é porque foi bem feito. Acho que teve essa construção do roteiro, essa preocupação em dar atenção para a diversidade de contextos, diversidade cultural, diversidade cronológica, acho que é uma coisa importante aí também.
também fiquei ali preocupado, que nem o Juliano comentou, né? Que na hora do convite, a Bia falou: você fala sobre arte rupestre. Eu falei: puta, Bia, não, pode falar. Arte rupestre. Pô, posso falar várias coisas, mas, Ninguém quis. E aí, mas ela foi super gentil comigo, que ela cortou toda a parte que eu falei de arte rupestre, então ficou tudo certo. Então, tá tudo bem. Mas, não, foi muito legal. E o dia que vocês estiveram aqui também foi bem divertido, assim, né? Foi um longo dia, né? A gente saiu cedinho, em vários lugares. Mas acho que tinha um clima bacana na equipe também, né? Descontraído, pelo menos eu sou um cara que não gosto muito de câmera, mas não atrapalhou, assim, sabe? Foi bem de boa para as gravações. Então, isso também acho que reflete na qualidade do produto final, né? Como a gente se sentiu, assim, em termos na dinâmica de trabalho mesmo e na vontade mesmo de contribuir, de falar, né, de estar ali tranquilo, sem essa pressão, né, da câmera por trás do que você está falando e tal. Então, acho que vocês conseguiram construir um cenário, assim, né, um contexto ali bem tranquilo para a gente participar, assim. Então, né, super parabéns aí, espero ver logo esse material aí divulgado e... Ganhando prêmios, Oscar. Pô, o Lucas foi o último dia, né? Florianópolis foi o último dia. E a Miriam Carboneira foi o primeiro dia. Não, o Lucas não foi o último. Dia, não, foi a Dione, acho. Vocês foram para a Dione depois, né? Para você ter ideia. Oi? No último dia, nós da equipe ainda nos suportávamos. A gente conseguia andar junto na mesma van. Não, agora, retificando, não foi? Foi a Dione o último dia, não foi? Foi. Vocês saíram daqui e foram para Joinville, pelo que eu me lembro. Exatamente. Mas aí já era casa, né? A gente já estava, vamos para casa. Estava sol e de repente é chuva aqui. E foi muito legal essas coincidências, né? A gente pensou assim, não vamos lutar contra o tempo também. Todo o processo de filmagem foram 10 dias, né, Tom? Acho que desde a saída daqui até a volta. Mais ou menos. Então, foi para corrido. Selecionar 50 minutos, gente. 10 dias e seleciona aí 50 minutinhos. Nossa, foi difícil. Foi. Bem isso. E daí a gente fechou aqui como Joinville uma chuva, mas nada melhor do que uma filmagem na chuva em Joinville para retratar a realidade, né? O documentário verdade mesmo. Achei que Joinville fez sua parte, chovendo no dia, para não dizerem que eu fiquei 10 anos reclamando da chuva em Joinville e nem era tanto assim. Chove sim, tá aí a prova. Gente, queria furar um pouco a fila para fazer um depoimento um pouco baseada na conversa dos nossos entrevistados. Bom, eu sou a Nara, eu faço a comunicação do longa, e eu cheguei já quando a gente já estava começando a parte de corte mesmo, então já estava ali fazendo, já tinha, na verdade foi quando começou as expedições. Então acompanhei esse processo realmente de decupagem e montagem. E aí, na fala de vocês, alguns mencionaram sobre o valor disso, do valor desse longa-metragem enquanto produto, o produto paradidático para o ensino da arqueologia ou para o uso em sala de aula. E aí eu me recordei de algumas discussões que a gente teve ao longo do projeto, né? De quem era o nosso público, para quem que a gente estava fazendo isso. E sim, eu olho para esse material hoje, né, do ponto de vista da comunicação, e eu vejo nele um grande potencial de ensino em sala de aula, mas eu acho que vocês conseguiram ir muito além. A gente tem hoje um produto muito bem estruturado, muito bem elaborado, que tem um propósito, que tem uma função de divulgação científica muito maior do que os nossos círculos. Eu tenho bastante orgulho de estar fazendo a comunicação desse projeto, porque
acompanhando, né, as versões, porque é isso, a gente que está aqui do lado sabe que tiveram, para chegar nesses 50 minutos, foram muitas as versões, foi muita coisa que entrou e que saiu, e que entrou de novo, e daí puxa para cá, estica para lá, bem nisso, né, e depois a produção vai conseguir falar melhor sobre isso, uma equipe tecnicamente impecável, que entregou esse resultado, mas acho que o norte da minha fala, o que fica, é o protagonismo de vocês. É topar realmente, sair da sua área, sair da sua zona de conforto, seja ela a sala de aula e ir para o campo, se colocar frente a uma câmera, topar o desafio de, como o Juliano falou, bom, mas talvez eu não tenha escolhido as palavras mais adequadas. Isso não importa. Importa o valor desse conjunto, importa é que, ao final, esse grupo comunicou a arqueologia em Santa Catarina. Gente, isso assim, é um valor muito, muito maior, e é um valor que a gente imagina quando a gente está propondo um projeto, mas que a gente só vai conseguir se realmente a gente tiver um time muito bom, e se todas as pessoas estiverem realmente dispostas a essa construção. Então, a minha fala é realmente disso, é uma fala de agradecimento por poder conhecer mais sobre a arqueologia. Eu realmente não conhecia nada sobre a área, então eu posso dizer que o produto funciona, porque nesse processo eu me formei. E isso é impagável. Parabéns para vocês. Obrigado, Nara, que depoimento bonito. É bom saber, é bem isso também, né? E eu gosto muito eu falava muito com o Tom ali depois da gente ter filmado, né? E falar como é que vai montar essa história, né? Porque a gente passa por uma transformação mesmo, né? Muito mais profunda, porque a gente foi nos lugares ainda. Então, como é que a gente passa essa transformação, esse conhecimento de uma forma que realmente, enfim, traga essas informações de uma forma que a gente consiga adaptar para o nosso dia a dia também, né? Entender, olhar as coisas com outros olhos. E esse era uma coisa que a gente falava muito, como é que a gente consegue ainda esse ineditismo, né? Essa emoção de você assistir e falar, uau, não sabia. O começo do filme ali, eu acho que a ideia do Tom, da gente sair de casa, de bicicleta mesmo, num dia chuvoso, foi muito bacana, assim, que a gente sai da zona de conforto, né? Aquela saída dela de bicicleta ali, para mim, foi muito simbólica. Tom, você queria falar alguma coisa aí? Como é que foi para você também, né? Lembrando que o projeto foi uma das ideias do projeto era que usasse essa questão do diretor estreante. Então, foi o primeiro longa do Tom, né, de 50 minutos, apesar dele já ter feito outros trabalhos, assim. Oi, pessoal. Oi, desliguei um áudio ali. Oi, eu quero agradecer, né, a todo mundo embarcar nesse projeto com a gente, né, então foi bem... O desafio ali no começo da gente foi criar um roteiro, né, criar uma estrutura do que a gente ia falar, né, como a gente ia mostrar, se a gente ia falar cronologicamente, se a gente ia passar pelo território, como que a gente ia fazer. Então, a gente criou um sistema de roteiro, que era fazer um monte de post-it virtual, né, colocar em colunas e fazer, não, aqui, essa cena aqui, a gente vai falar isso, a gente vai jogando para lá, jogando para cá. Isso a gente começou lá em 2020, né? A gente está em 2023. Exatamente. Era um projeto pré-pandemia, né? A gente começou ali, escrevendo, fazendo os post-its. E deu certo, né? No final deu certo, depois de trocar muito de lugar. Absurdas ali, né? A gente foi cortando locais, né? Locações também. A gente queria bastante mostrar uma escavação, a gente não conseguiu, né? Então... Temos ali uma escavaçãozinha, né, reduzida, digamos assim, uma amostra. No próximo a gente faz uma escavação, né, acompanha uma escavação. Mas acho que isso também faz parte do percurso, né? A gente compreender o que a gente sair do ideal para o real. Isso também é um percurso é um desafio, é um aceite,
e o real aconteceu e a gente viveu esse momento hoje, né? Então, Sim, acho que é muito isso. Exatamente. E agora a gente recebe, Marcos entrou agora aqui. Marcos, a gente estava falando no começo, seja bem-vindo. A gente estava falando no começo, assim, né, com todos vocês, pesquisadores, o que você achou? Você pode depois aí também falar para a Bia a parte que ela não colocou no filme. Coloquei para você, Bia. Eu adorei, eu acho que está muito bem. Eu nunca participei, então, de um trabalho como esse, como vocês, né? Eu digo na produção, mas eu imagino o trabalho que deva dar, trabalhar com centenas de horas de material audiovisual produzido e pensar, construir um roteiro que tenha uma lógica, né? Construir disso uma história. Eu imagino o trabalho que dê. Eu acho que está tudo muito lindo do ponto de vista técnico também, porque as imagens estão muito bonitas. O áudio está muito bom. Porque essa parece, para vocês, isso deve ser trivial, né? Mas perceber que está tudo deu tudo certo, né? O áudio está bom, as imagens estão boas, tá tudo encaixou. Eu acho que vai ser muito difícil, eu achei maravilhoso, adorei. Parabéns para toda a equipe do Futuro Coletivo, a todo mundo que participou e colaborou aí, desde de imaginar o projeto até esse resultado final aí. Parabéns para todo mundo mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês que toparam também, né? Porque teve as coisas das datas que tiveram que ser alteradas e tudo mais, né? Sim. Então, a gente só agradece aí e queremos fazer muito mais, muitos outros projetos parecidos, maiores, melhores, e esse é o nosso desafio aí, né? Estamos numa realidade um pouco bem mais positiva do que algum tempo atrás, principalmente também para o mercado audiovisual, né? E eu gosto muito de falar assim, aqui em todo o estado, né? A gente trabalha muito pelo audiovisual catarinense, e eu sempre gosto de falar, gente, quando falar cinema catarinense, eu gosto de falar que é o cinema brasileiro feito em Santa Catarina, né? Então, nós somos aí a parte de algo muito maior na área do audiovisual também, do cinema. Mas estou muito feliz aí com todo mundo, queria agradecer, a gente já está chegando a uns 30 e poucos minutos de live, né? A equipe, principalmente um pouco da equipe aqui, falar da gente, né, que ficou aí nesses 10 dias, circulando dentro da van, com muito álcool gel, e tivemos que, todos os hotéis que a gente parava, a gente tinha que, né, enfim, pegar quartos individuais, então foi todo um trabalho, assim, um pouquinho mais difícil que o normal, né, que a gente estava saindo numa época, um pouquinho depois da pandemia ali que a gente gravou, foi em novembro, né, e foi muito bacana, assim, porque no final a gente vai começando a enxergar as peças, né, dessa grande construção aí, e eu saio também muito orgulhoso, assim, de ser, enfim, de estar aqui, né, de olhar o nosso redor com esses outros olhos e com tanto conhecimento, assim, que eu acho que vocês proporcionaram para a gente de uma forma muito efetiva, né? A gente entende o que vocês falam, a gente questiona o que a gente aprendeu, né, sobre arqueologia muito tempo atrás também. Então, assim, só alegria, gente. Muito feliz aí pela participação, agradecido também. Ju, a gente que tem que agradecer, porque Juliano é o nosso maestro, ele fica lá, né? O produtor, ele fica assim, agora vamos gravar. Aí a gente senta para bolar o roteiro de qual o caminho que vai gravar. Agora vamos separar as cenas para editar. Aí, então, ele é um grande maestro e excelente sincronia e capacidade de orquestrar essa galera toda diferente, fazendo coisas diferentes. Bacana, obrigado, Bea. Às vezes orquestra, agora às vezes é um pouco rock and roll, às vezes é um pouco... Quem mais está aí? O Rodrigo está aí, né, que trabalhou o som, já que o som foi tão elogiado, vamos falar com quem digeriu horas e horas de gravação, modulou. Sim, tudo. Nós temos o Rodrigo Batista, que é o nosso editor, nós temos o nosso editor de som, né, e trilha, que é o Leandro Cordeiro. Eu acho que o Leandro não está presente, porque ele está em outro fuso horário.
E nós temos a Ju Baratieri, que foi a nossa captadora do som direto também, né? São partes aí da pós-produção do documentário. A gente tem aqui também, que estava presente, Alexandre Difa, deixa eu ver quem mais aqui presente. A Alexandra também, que trouxe a questão da direção de arte, né? Que é algo que a gente, será que precisa? Será que não precisa? Será? Acho que não precisa. Por que vocês acham que eu ia conseguir escolher um figurino? Não, eu estava pensando no que eu ia perguntar para as pessoas. Então, ela que arrumava meu cabelo, foi muito bom, facilitou muito a vida. Exatamente. Fazia maquiagem do Juliano, né, Juliano Campos? Fez maquiagem. É que alguns integrantes não dá para fazer milagre, entendeu? Então a equipe passou algumas dificuldades, mas deu certo. Que bom, gente. Assim, a gente agora, né, acho que podemos caminhar para um encerramento, Naira? Eu acredito que sim. Eu só queria saber se, de repente, a produção, se alguém quer comentar alguma coisa, comentar do processo, fazer essa comparação de como estar no pós, né? Os entrevistados falaram um pouquinho sobre o campo, mas como é que é para vocês essa vivência de receber o material e ter essa responsabilidade de transmitir a melhor versão, né? Porque tem isso também, que às vezes a gente, quando está na frente da câmera, a gente fica preocupado com o nosso desempenho, né? E quem está no pós também se preocupa em retratar esses protagonistas da maneira mais justa possível. Então, não sei se o Rodrigo, de repente, quiser falar um pouquinho, se o pessoal que estiver por aqui abre as câmeras para que todo mundo, para que a gente se conheça. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Rodrigo, eu montei o filme e eu acho que o grande desafio assim foi acho que o grande desafio assim foi encontrar o balanço assim, né, que nem foi mencionado aqui várias vezes. O filme ele tem esse caráter assim, né, ele é para iniciantes, mas também vem com um pouco mais de conteúdo assim, e são vários contextos diferentes e várias formas, vários tipos de pensamento diferentes, né? Então, junto com isso, tinha o percurso, né? Então, era o percurso em si era o caminho, né? Então, a partir disso, a gente ia traçando esse percurso através dos vários conhecimentos e dosando aqui, né? Aqui a gente fala um pouquinho disso, daí a gente vai para lá, agora entra uma aérea, daí agora a gente pode conectar com outro assunto, e foi essa a discussão dos últimos meses, assim, né? Que nem a Bia falou, né? Com o Juliano ali, maestro, sempre dando umas ideias, daí vinha o Tom com a animação, a gente trocava, daí vinha a Beatriz e falava, não, tem que falar disso, tem que falar daquilo, faltou isso aqui não tá fazendo muito sentido. E daí a gente foi articulando e chegamos ao dia de hoje. Massa, o Rodrigo aí que contribuiu bastante nessa fase de montagem, ele era o nosso teste. E aí, deu para entender aqui essa parte? Deu. Que bom. Obrigado, Rodrigo. Eu queria só dar um oi aqui para a Alexandra Difa, que a gente estava falando de você agora, da arte, de que a Bem acordava, você deixava ela bonita todo dia. Fale um pouco para a gente como é que foi a sua parte assim, de direção de arte. Também cuidou um pouco da estética, né, do look das pessoas e tudo mais. Bem-vinda, Ali. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Bea, tudo bem? Então, na verdade, eu acho que a minha preocupação maior era que existisse uma coerência, falando da direção de arte, uma coerência, né, das imagens captadas com o contexto do que o que deveria ser dito, entendeu? Que tivesse essa conexão, e em relação à imagem da Bia, que também ela estivesse inserida, né, no contexto, que não fosse completamente uma pessoa que tivesse a ver com os ambientes
que ela ia visitar, enfim, que tivesse... Estou nervosa, não gosto de falar em público. Gosto mais de agir, não gosto de falar. Mas, enfim, acho que tudo tinha que ter uma conexão. Essa é a questão, né? Tanto visualmente, quanto a imagem, quanto o conteúdo, tudo tinha que estar entrelaçado. E eu acho que a gente conseguiu um bom resultado, a participação. Tom, oi, Tom. Oi. Participação incrível, adorei. Achei as imagens estão lindas, muito bonitas mesmo. Acho que está tudo muito bem amarrado e estou bem contente de ter participado. Obrigado, Ju. Realmente o teu, como diz a Bia, o teu sintonia foi muito importante, que você conseguiu fazer com que todo mundo pudesse dar o seu melhor, né? Que eu acho que todo mundo se esforçou bastante, era uma equipe bastante diferente, bastante plural, né? Então, foi bem interessante essa experiência. Também conhecer esses lugares, esses sítios todos, para mim, desconhecia completamente, né? Então, isso tudo enriqueceu bastante como profissional e como pessoa também. Legal, eu vou passar a bola para o Tom para ele falar um pouquinho da animação, mas antes eu quero dar um oi para a Cíntia, que ela está como Carol Veiga, porque ela está na câmera da filha dela. Oiê! Tá me ouvindo? Estamos. Então eu não vou tomar muito tempo, mas deixa eu só dar uma fala aqui, que eu li uma vez algo que dizia assim, né, que todos somos ignorantes, só que em assuntos diferentes, mas permanecer é uma escolha. Olha. Então, eu quero dizer que eu não quis permanecer nesse quesito, porque quando eu vejo os lugares que vocês passaram, aí a gente pensa, nossa, a gente não sabe nada desses lugares, né? Como a gente é leiga, como a gente desconhece. E como é bom vocês existirem para oportunizar nós de conhecer um pouco que seja, né? E nos tornarmos menos ignorantes nisso. E, na verdade, despertar mais a curiosidade do conhecer sobre algumas coisas que, para a gente, assim, inicialmente é totalmente aleatória, né? Então, é muito interessante ver por onde vocês passaram e pensar, nossa, olha o que tem ali, e que a gente não sabe, né? Olha onde a gente pisa, às vezes, não sabe nem onde está pisando. Então, gente, ficou maravilhoso. De um valor, assim, gigante que vocês fizeram. De coração, eu estou muito feliz de participar de alguma forma. Eu tenho muito orgulho de estar nesses projetos. E realmente vamos continuar isso daí, né? Acho que cabe a segunda parte, a continuação. Porque com certeza vocês têm muito, muito ainda para mostrar disso daí. Gratidão e parabéns, porque ficou maravilhoso. Obrigado, Cíntia, obrigado. A Cíntia aí é um achado, porque ela cuida de toda a parte administrativa do projeto, né? Então, responder e-mail, ver coisas de prazo, assim, é um grande auxílio para quem é produtor, assim, que é essa controller que a gente chama tão perto da gente, né? Ela vai controlando o que pode e o que não pode ser feito também, de alguma forma, né? A Ali falou da animação e eu fiquei bem assim, queria que você falasse um pouquinho da animação, da inspiração da animação, né, que veio de um papo nas lives ainda, eu acho, lá atrás, quando a gente conversou com a Bea. A ideia inicial é que a gente tinha de fazer vários trechos de animação para explicar algumas coisas que os pesquisadores falavam, né, mas a gente teve algumas limitações também, né, no nosso orçamento, então a gente acabou que, vamos fazer uma introdução com animação, então, né, então a gente tinha essa vontade de ter mais cenas animadas, né, para ilustrar mesmo, né, então a gente pensou, vamos criar esse texto, né, esse texto inicial da B, e aí vamos tentar ilustrar de alguma forma que fique mais lúdico, né, só para ter uma introdução diferente. E a gente acabou criando essa animação em preto e branco mesmo, né, para fazer uma coisa mais assim. Mas enxuta. E a gente resumiu um pouquinho para dar um início na trajetória dela, para dizer que ela vai fazer os percursos pelo estado.
E essa aproximação, né? A gente queria aproximar construir essa personagem que é essa arqueóloga. Então, acho que essa animação traz essa expectativa, quem é essa pessoa, e também essa introdução que resume quase toda a vida, né, da arqueóloga Beatriz ali no filme. E eu queria falar uma coisa para os colegas pesquisadores que estão aqui. É muito difícil doar seu nome para isso. Porque, tipo assim, parece que fica muito egocêntrico. Eu sempre falava assim, gente, mas não é sobre mim o filme, é sobre arqueologia, não tem que ter muito eu falando da minha vida e tal. Aí eles, não, porque é um personagem e tal. Então, assim, as coisas até são reais, né? As histórias são reais, mas foi uma doação para fins científicos. Assim, eu doei meu corpinho, meu nome para um personagem com fins científicos. E é difícil, viu, botar a cara aí. E, na verdade, cada um de nós, cada um dos pesquisadores também faz isso, né? A gente vai lá e fala, mas estamos jogando, as pessoas entendem como conseguem, como podem, de acordo cada um com sua construção. Então, são percursos longos de todos os lados. Verdade. Obrigado aí pela sua entrega, né, Bê? Pela confiança também dessa entrega, né? A gente sabe que às vezes também a gente quer mais do que é possível também, né, de se doar também, mas agradeço, é um prazer. Já é o segundo trabalho que a gente faz junto, né? O primeiro começou, que era o Sambaqui Sociedade Redescoberta, que a gente teve o prazer de conhecer Bê aí, e depois continuamos com essa ideia aqui do longa. Gente, a gente está chegando no final da live. Eu queria agradecer mais uma vez os participantes, Johnny Bandeira, Miriam Carboneira, Lucas Bueno, Juliano Bittencourt, Marcos Santos, a toda a equipe que está aqui presente, né, também, não consigo ver todo mundo, mas eu sei que tem bastante gente. A gente está muito feliz com o projeto também, com a participação de todos vocês. Gente, agora, que nem eu estava falando hoje à tarde com a Nara, eu falei, arqueologia para as massas. A gente tem aí um produto que a gente pode compartilhar, espalhar e fazer com que a gente, enfim, entenda um pouco mais, né, do que nos cerca, dessa ciência tão bacana aí. Vocês, assim, eu acho que conseguimos eternizar um momento e algo muito bonito e muito próximo também da gente. Eu fico muito feliz, muito agradecido, muito honrado de fazer parte dessa equipe aqui também, né, porque a gente vai conduzindo, mas todo mundo faz parte, né, é um trabalho coletivo, e é esse futuro coletivo aí que a gente fica sonhando tanto e vai colocando no nome das coisas para a gente conseguir, enfim, trazer mais conhecimento, mais alegria, mais diversidade também, e quanta coisa que se aprende em 50 minutos, né? Então, a gente está muito feliz, muito agradecido em nome da equipe. Muito obrigado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode abrir o microfone. A gente aí está fazendo... Posso falar uma coisa para a Bea? Quando você falou que não é sobre você, né? Eu, de fora, né, no meu papel de desconhecer esse assunto, né? Não é, mas também é sobre você, porque eu acho que tem profissões que a gente tem muita curiosidade de saber por que aquela escolha, como é que a pessoa chegou naquela escolha, né? Porque a arqueologia, digamos, para mim, eu acho que eu nunca imaginei isso para mim, mas ela é tão interessante quando a gente começa a assistir, e quando você diz lá no começo, na introdução ali que o Tom deu lá, daquela animação, ela é interessante porque ali conta um pouco de como você chegou nisso, como foi a tua escolha. Então, a escolha não foi adulta, foi lá quando você era ainda bem jovem. E você tem uma história por trás dessa tua escolha. E isso pode influenciar hoje você colocar uma criança para assistir esse documentário. E vai ser até mais interessante ela assistindo, porque ela vai ver que não é só um documentário, tem uma historinha e que pode incentivar ela.
Então, isso é muito legal. Ficou perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo, Cíntia. O caso da Bea é um recorte, é um case. Se a gente parar para perguntar para o Juliano, para o Lucas, para o Marcos, para a Mia, qualquer um, todos eles vão ter a sua história, vão ter o momento em que a sua vida cruzou de uma forma com a arqueologia. Então, essa doação da Bea, sim, eu acho que é a mais difícil, porque toda vez que você se expõe ao mundo, né, tu tá sujeita, mas ela é necessária, porque as pessoas criam vínculos com outras pessoas. Então, é bem isso, né? Nesse em específico, a gente trouxe um pouquinho mais a fala da Bea, mas é para representar também as outras falas que a gente não vai conseguir contemplar em 50 minutos, mas que certamente, se a gente fosse conversar com os meninos, com a Miriam, eles também teriam as suas histórias, os seus motivos, o seu tio ou um primo, Justamente. né? Tem para essas profissões que acaba tendo um vínculo, sempre tem uma bonita história por trás, né? Então, trazer esse valor para a tela também é falar sobre os percursos, né? Verdade. Verdade. Percursos arqueológicos e percursos da vida, né, gente? É isso. Não é? Mas então, muito obrigado aí, né, a todo mundo de novo. O filme vai ficar disponível por um tempo online, a gente vai tá vendo ainda as métricas e tempos que a gente consegue deixar disponível, mas ele vai ficar um tempo online. Compartilhem, divulguem, fiquem à vontade aí para usar o material de vocês, né? A gente é apenas uma ferramenta. O trabalho começa agora, né, Ju? Oi? O trabalho começa agora, a divulgação agora tá pronto, né? Agora é mais uma outra etapa, né? Mas queria agradecer muito, muito mesmo a vocês, pesquisadores, que fizeram toda a diferença nesse projeto, ao nosso diretor Tom Gonçalves também, que foi maravilhoso em nos guiar aí por esses percursos. E, gente, muito obrigado mesmo de coração. E até o próximo, né? Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.